Olá, você que está ligado aqui na sua TV Cidade, tudo bem com você? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo carinho desta TV ligada. Eu sou o Jonatas Caetano e este é o programa Café com Prosa de hoje. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Simone Ventura, ela que é psicóloga clínica e hospitalar e apresentadora do Creative TV Brasil, do programa Mulheres em Foco. Doutora, primeiramente, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigada, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Vale ressaltar para você que está nos acompanhando que este programa está sendo gravado em ambiente controlado, respeitando as normas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. Estamos trabalhando aqui com equipe reduzida e todos os que estão trabalhando nesta gravação já receberam ao menos a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 e testaram negativo para o novo coronavírus. Doutora, nós estamos falando aqui sobre a situação do coronavírus, desta pandemia que nós estamos vivendo. Infelizmente, muitas pessoas acabaram perdendo as suas vidas durante esta pandemia por conta de complicações, pessoas idosas, pessoas jovens. E a questão que fica é como essas famílias estão vivenciando o luto da perca de um ente querido que a gente não esperava que fosse acontecer durante esse período, né? É um período que a gente nem esperava que fosse acontecer, doutora. Na verdade, nós estamos vivendo um momento de devastação, né? Então, que não vem só da pandemia, mas é uma devastação emocional, psicológica, onde não temos ideia, na verdade, não conseguimos mensurar o número de tragédias que nós estamos tendo, né? E a perda de pessoas queridas é, na verdade, o que a gente tem de principal dentro desse processo todo que estamos vivendo. Então, doutora, na questão, a senhora falou que é um processo que nós estamos vivendo e é um processo doloroso muitas vezes para a pessoa aceitar. Porque às vezes fica a pergunta, se essa pandemia não existisse, a pessoa estaria aqui. Como lidar com essa dor, doutora? A ausência, né, é uma coisa muito complicada. E quando a gente fala do luto, né, e um luto hoje que também é muito difícil, porque se você tem um parente que está doente, por mais difícil que seja, você está fazendo esse acompanhamento e elaborando dentro de você esse sentimento de dor que a gente chama de luto antecipado. Agora, em função da pandemia, muitas pessoas morreram e os seus entes queridos não conseguiram, ao menos, se despedir e elaborar essa perda. Então, como lidar com essa ausência, com a própria questão da morte, do acontecimento? Porque, assim, de repente, meu marido ou meu filho foi para o hospital e não voltou mais. Eu tenho um paciente que estava no hospital na UTI e a mãe em outro hospital morrendo. Então, ela não viu, não foi ao enterro e saiu do hospital sem a mãe. Então, como é difícil, né, você lidar com essa dor, e aí vem a questão, quanto tempo eu vou lidar com esse luto, como é que eu vou viver a minha vida a partir daí? Então, essa é a maior dificuldade que hoje os psicólogos estão tendo para poder ajudar os pacientes que estão sofrendo, né? Doutora, na sua opinião, os veículos muitas vezes tradicionais de imprensa e a internet ajudaram a criar um clima de histeria coletiva, transformando a pandemia em um demônio, em um monstro maior do que ela realmente era? Completamente. E em cima disso, nós acabamos tendo hoje vários tipos de transtorno que acabaram sendo acentuados a partir daí, como o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, síndrome do pânico, né, depressão, transtornos de ansiedade generalizada, agorafobia, quer dizer, muitas coisas. Por quê? Porque a pessoa começou a perceber que, assim, como se eu vou pegar Covid, eu vou morrer. Primeira coisa.
Segunda coisa, o isolamento total. Não posso ver ninguém. Existem idosos que acabaram adoecendo pelo isolamento, por estar longe da família e não pela doença. E aí a gente começa a medir um pouco isso. O cuidado tem que ser feito, mas veja bem, às vezes o medo de perder a vida faz com que a pessoa deixe de viver. Entende o que eu quero dizer? E essa é a maior doença que a gente está tendo hoje. Doutora, à época do início da pandemia, alguns especialistas, inclusive o próprio presidente da República, disse que o que estava sendo feito de isolar pessoas, trancar pessoas, fechar comércios, poderia aumentar aí a questão do suicídio. E muitos pseudo-especialistas disseram: o presidente, sem nenhuma comprovação científica, disse isso. E nós estamos vendo isso acontecer, que pessoas que entraram em aquele famoso parafuso e não viram outra opção diante de uma situação de dor, a não ser tirar a própria vida. Isso é consequência das medidas que foram mal tomadas, doutora? Eu acho que é complicado, né? Porque é uma coisa muito complexa tudo isso. Porque quando a gente fala em suicídio, a gente tem que também entender que existe uma predisposição a isso, um transtorno mental que acompanha isso. Tá? Então, não é do nada. Agora, sem dúvida, o fato de você tem os dois lados, tanto a pessoa que ficou muito em casa, então, dentro daquele caminho, daquela estratégia que foi seguida, que trouxe o pânico para a pessoa, o isolamento, e ela não aguentou, como até mesmo os profissionais que trabalharam nessa linha de frente que estavam sobrecarregados. Eu vi alguns casos de colegas e de médicos que não suportaram e também se suicidaram. Né? E estamos tendo, sim, problemas com pessoas que perderam emprego, então acho que aí a gente está tendo uma coisa global mesmo, né? de pessoas que estão se vendo sem recursos financeiros para pagar, para prover a família e com muitas dívidas. Então, veja, ele tem um problema, ele tem um evento e ele tem uma predisposição, tá, que faz com que ele tome essa atitude e queira, na verdade, não morrer, mas ele quer, na verdade, tirar a dor que ele está sentindo. Então, o suicídio vem muito em cima disso. Nós estamos conversando com a doutora Simone Ventura, ela que é psicóloga clínica e hospitalar e também apresentadora de TV, apresentadora do programa Mulheres em Foco, está falando com a gente aqui hoje no programa Café com Prosa sobre os efeitos psicológicos que a pandemia e o luto que esta pandemia ocasionou trazem sobre as pessoas de um modo geral. Eu quero pedir licença, doutora, porque nós vamos a um rápido intervalo comercial, mas antes eu quero falar para você o seguinte: você quer ficar bem informado sobre o que acontece em Prudente e também em toda a região? Acesse agora www.cafecomprosa.tv.br. Vou repetir para você, acessa aí www.cafecomprosa.tv.br, o mais novo site de notícias de Prudente e região, porque aqui não tem fake, só news. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, 2 minutos, estamos de volta aqui na sua TV Cidade.